Max tenta convencer Mercedes de que pretende quitar toda a dívida que possui com ela e assume ser o ex-noivo de Domênica que a deixou plantada no altar. Diante da recusa da mulher, ele confessa que está decidido a reconquistar Domênica, insinuando que sem sua presença, Luiz Fernando e ela acabarão juntos. Luiz Fernando comunica aos funcionários que Sangenise injetou dinheiro na sociedade, o que permitirá quitar parte das dívidas e colocar os salários em dia. Além disso, ele decide investir na plantação de cana-de-açúcar. Por intermédio de Genaro, Chiara descobre que Max foi embora sem pagar o que lhe devia, mas Genaro garante que lhe retornará. Por telefone, Branca encomenda alguns livros de autoajuda para Sangenise. Pouco depois, Ernesto chega e finalmente declara seus sentimentos por Branca, admitindo que sente ciúmes e que não deseja mais ser apenas amigo dela. Domênica revela a Chiara que procurou Max porque queria entender as palavras que ele dizia enquanto estava febril, insinuando que uma mulher o obrigou a abandoná-la. Desconfiada, ela suspeita que ele tenha tido uma amante. Chiara disfarça e insiste que Max sempre amou de verdade. Branca demonstra receio do ciúme de Ernesto e teme perder sua liberdade dentro de um relacionamento. Ainda assim, aceita conversar com mais calma mais tarde. Mercedes descobre através de Chiara que Luiz Fernando salvou a vida de Max após ele ser baleado e que colocou um ponto final em seu relacionamento com Domênica ao perceber que ela ainda corre atrás do ex-noivo. Mercedes afirma que sempre soube que Domênica jamais amou verdadeiramente seu filho. Mais tarde, Luiz Fernando confirma a Chiara que seu relacionamento com Domênica chegou ao fim. Sem perder a oportunidade, Chiara espalha seu veneno ao reforçar que Max é o grande amor da vida de Domênica. Luiz Fernando admite para Chiara que sua mãe sempre teve razão sobre Domênica e reconhece que está com o coração partido. Chiara se aconchega ao peito dele e tenta consolá-lo, oferecendo sua amizade e seus conselhos. Antes de ir embora, Luiz Fernando afirma que levará tudo isso em consideração. Pedro percebe que Osvaldo não sabe encilhar um cavalo e se oferece para ajudá-lo, dando início a uma troca de provocações entre os dois. Ao descobrir que Adelaide pediu demissão do centro social, Neide a acusa de estar indo embora porque Pedro já não está lá. Adelaide a enfrenta sem esconder o interesse que sente por ele. Silvia alerta Neide para abrir os olhos ou poderá acabar perdendo o namorado. Luiz Fernando chega abandonada para conversar com Pedro, mas antes disso Domênica tenta falar com ele. Frio e amargurado, Luiz Fernando insinua que ela ainda pretende voltar para Max. Pouco depois, Genaro confronta Luiz Fernando diante de Domênica, revoltado por estar sendo tratado como suspeito pelo atentado contra Max. Na capital, Mercedes decide esconder de Luiz Fernando a verdadeira identidade de Max para impedir que ele se afaste de Domênica ao ser preso. Diana critica a patroa por continuar escondendo a verdade e alerta que tantos segredos já causaram sofrimento demais para toda a família. Logo em seguida, Max chega e Mercedes aceita o dinheiro que lhe oferece para quitar a dívida, concordando em fingir que não o conhece. Luiz Fernando explica a Genaro que apenas cumpriu sua obrigação ao informar as autoridades sobre um homem ferido por um disparo. Genaro revela ter descoberto que o médico comentou com Cosme e Gabriel que Pedro viu Osvaldo vigiando Max. Domênica encerra a discussão, afirmando que todos querem descobrir quem atirou em Max. Provocador, Genaro relembra que Max voltou por causa de Domênica, mas acaba sendo expulso do local. Luiz Fernando percebe que Domênica já não defende Genaro como fazia antes. Enquanto isso, Mercedes confirma que recebeu o dinheiro de Max e aceita retirar a denúncia contra ele. Satisfeito, Max acredita que conseguiu silenciar mais um de seus problemas, embora Rafa critique a quantidade de segredos e subornos usados para encobrir suas mentiras. Max revela que ainda deseja se vingar de Genaro e admite que apenas finge concordar em deixar a fazenda para ele. Rafa, porém, deixa claro que não pretende se envolver em nenhum ato de violência. Ao mesmo tempo, Luiz Fernando não consegue convencer Pedro a voltar para Espelho da Lua e desabafa sobre a dor de acreditar que Domênica nunca o amou de verdade. Prudêncio pede a ajuda de Adelaide para tentar se reconciliar com Pedro. Pedro decide procurar Domênica para conversar sobre Luiz Fernando e afirma que o irmão realmente a ama. Domênica garante que continua apaixonada por Luiz Fernando e explica que tudo não passou de um mal-entendido provocado por sua preocupação com Max. Mesmo assim, Pedro aconselha Domênica a se afastar definitivamente de Max, já que Luiz Fernando acredita que ela ainda pretende reatar com o ex-noivo. Apesar disso, ele admite que também enfrenta problemas em seu relacionamento com Neide. Domênica deixa claro que não pretende voltar para Max. Pedro aconselha a patroa a não demorar para resolver a situação com Luiz Fernando, afirmando que o ressentimento pode crescer ainda mais quando a dor é ignorada.
Ernesto aproveita o encontro com Branca para se aproximar dela e tenta mostrar que não é tão machista quanto aparentou anteriormente. Curiosa, Branca pede que ele fale sobre o amor impossível que mencionou. Adelaide procura Pedro para transmitir um recado de Prudêncio que deseja encontrá-lo. Apesar de afirmar que não pretende perdoar Prudêncio tão facilmente, Pedro acaba cedendo ao pedido apenas para não ver Adelaide sofrer. Nicole percebe que Pedro ainda possui um bom coração, mas o rapaz deixa claro que continua magoado com Prudêncio. Branca percebe que Ernesto ainda está muito ligado a outra mulher e teme estar sendo usada apenas para ajudá-lo a esquecê-la, mas ele garante que não é isso. Chiara aparece e provoca Ernesto, insinuando que ele já a superou. Branca entra na brincadeira e comenta que Ernesto afirmou já ter esquecido Chiara e que os dois se tornaram confidentes. Em seguida, Branca sugere que Ernesto repita tudo isso diante de Chiara. Constrangido, Ernesto desconversa e muda de assunto ao falar sobre livros, o que faz Chiara debochar de quem ainda apresentei alguém dessa forma. Sem perder a oportunidade, Chiara se insinua e pede que Ernesto compre seu sorvete preferido. Incomodada com a situação, Branca decide ir embora. Chiara ainda provoca Ernesto ao dizer que se ele pretende trocá-la por outra mulher, que ao menos seja por alguém melhor. Rosinha emociona Domênica ao convidá-la para ser sua madrinha de primeira comunhão. Mais tarde, a menina também faz o mesmo convite para Luiz Fernando e o médico promete que será um padrinho muito carinhoso. No dia seguinte, Nicole procura Prudêncio para avisar que Pedro não irá encontrá-lo, mas exige saber o que ele pretendia conversar com o rapaz. Prudêncio insiste que ainda quer Pedro muito bem e também declara seus sentimentos por Nicole, mas ela deixa claro que não aceitará viver à sombra de Mercedes. Na tentativa de esclarecer seus sentimentos, Prudêncio surpreende Nicole com um beijo, mas ela vai embora furiosa. Sangenis devolve o anel de noivado para Luiz Fernando, que o deixa sobre a mesa. Pouco depois, Max volta a provocar Luiz Fernando ao aparecer na fazenda e tentar presenteá-lo com um aparelho médico caro, como forma de agradecimento por ter salvado sua vida. Irritado, Luiz Fernando rejeita o presente e deixa claro que não aceita favores vindo dele. Ao mesmo tempo, Mercedes liga para Sangenis e Luiz Fernando e os surpreende ao exigir que a denúncia contra Martim Gonçalves seja retirada, revelando que ele devolveu todo o dinheiro roubado com juros. Luiz Fernando se revolta e insiste que o golpista deve ir para a prisão, mas Mercedes permanece firme em sua decisão. Nesse momento, Domênica também aparece e encontra Max na casa de Luiz Fernando, porém os dois são convidados a se retirar. É então que Domênica reconhece seu anel de noivado sobre a mesa e questiona Luiz Fernando sobre aquilo. Chocado ao descobrir que o anel pertence a Domênica, Luiz Fernando imediatamente suspeita que ela possa ter sido responsável pela morte de seu filho. Confusa, Domênica pergunta o que está acontecendo e Luiz Fernando explica que o anel caiu do carro que atropelou Sofia. Domênica esclarece que se desfez da joia no dia em que Max a abandonou no altar e garante que nunca mais voltou a vê-la desde então. Diante disso, Luiz Fernando supõe que algum convidado possa ter ficado com o anel. Enquanto isso, Chiara começa a se preocupar com a falta de notícias de Max. Max confirma que o anel é uma peça exclusiva. Descontrolado, Luiz Fernando parte para cima de Max, mas Sangenis o impede, enquanto Domênica afirma que qualquer pessoa poderia ter levado o anel. Mesmo magoada, ela deixa claro que não se importa caso Luiz Fernando não acredite nela. Antes de sair, Domênica lamenta a morte do bebê, mas afirma que Luiz Fernando precisará procurar outro culpado, atirando o anel nele. Max critica Luiz Fernando por desconfiar da mulher que afirma amar. Em seguida, ele vai embora, deixando o aparelho médico para trás. Luiz Fernando passa a ficar obcecado em descobrir como o anel de compromisso de Domênica foi parar na cena do acidente que matou seu filho. Max alcança Domênica e critica Luiz Fernando por suspeitar dela, mas a jovem afirma que tudo relacionado ao casamento só lhe trouxe desgraça. Max admite que errou ao esconder dela as supostas ameaças que sofria antes do casamento e pede uma nova chance. No entanto, Domênica deixa claro que não consegue apagar o passado e exige que Max desapareça de sua vida de uma vez por todas. Sangenis não entende porque o anel foi comprado por Aurélio Martel e estranha tanta coincidência. Luiz Fernando levanta a hipótese de que Domênica tenha devolvido o anel à joalheria e pedido que nem seu nome nem o de Max fossem mencionados. Mesmo assim, ele admite que depois de tudo o que aconteceu, jamais conseguirá olhar para Domênica sem se lembrar da tragédia envolvendo seu filho. Chiara mente para Max ao afirmar que não sabia que Luiz Fernando estava com o anel de Domênica. Max revela que está em Santa Teresa, mas afirma que Domênica não lhe dá qualquer abertura. Chiara e Silvia temem que seus segredos sejam descobertos.
Domênica conversa com Pedro sobre as suspeitas de Luiz Fernando. O rapaz tenta justificar o irmão e relembra que Domênica também desconfiava dele no início. Luiz Fernando procura Chiara para investigar o mistério envolvendo o anel de compromisso, mas ela mente mais uma vez e sugere que Max tenha enviado outra pessoa para comprar a joia. Nicole tenta convencer Pedro de que Prudêncio realmente se importa com ele. Pedro insinua que Nicole esteja usando a preocupação como desculpa para encontrar Prudêncio, mas ainda assim a aconselha a procurar um homem melhor. Cosme entrega a Max as chaves de uma nova casa no centro do povoado e garante que ele contará com proteção reforçada. Cosme promete levar Max ao restaurante de Gabriel e sugere que os três façam negócios juntos. Nicole continua defendendo Prudêncio e tenta explicar a Pedro que ele não tinha condições de criá-lo, mas mesmo assim decidiu mantê-lo por perto para acompanhar seu crescimento. Chiara revela a Nicole e Domênica que Luiz Fernando a procurou e mente ao afirmar que ele acusou Domênica de ter ligação com a morte do filho. Abalada, Domênica admite que não sente raiva, mas tristeza ao perceber que Luiz Fernando é incapaz de confiar nela. Aproveitando a fragilidade da prima, Chiara incentiva a reatar com Max, afirmando que ele a ama de verdade apesar de tudo. Domênica se retira profundamente abalada, enquanto Chiara tenta manipular Nicole para convencer Domênica a se afastar da cidade por alguns dias. Sangenis aconselha Luiz Fernando a esclarecer suas dúvidas diretamente com Domênica em vez de procurar Chiara. Além disso, sugere que ele converse com Mercedes para entender por que ela decidiu perdoar o golpista. Luiz Fernando pede que Sangenis não retire a denúncia e afirma que fará a mãe denunciar o sujeito novamente. Nicole aconselha a Domênica a passar alguns dias fora da cidade e comenta que talvez Luiz Fernando vá procurá-la lá. Mesmo assim, Domênica afirma que por orgulho ele jamais faria isso. Ernesto confronta Chiara depois que ela provocou Branca por ciúmes e, irritado, declara que Branca é muito mais madura e interessante. Chiara chama Ernesto de chato, tímido e sem iniciativa. Ernesto estranha a atitude de Chiara, já que sempre acreditou que ela fosse uma boa pessoa. Sozinha, Chiara admite estar despeitada. Sangenis chega à prefeitura levando os livros de autoajuda que Branca havia encomendado. Branca confidencia que os livros são para uma amiga que não consegue se libertar de um relacionamento abusivo. Sangenis sugere que essa mulher procure um advogado e aproveita a conversa para demonstrar o quanto sentiu falta de Branca durante a viagem. Ernesto chega com uma rosa e encontra Branca e Sangenis aos beijos, mas mesmo assim interrompe o momento. Genaro exige saber o que Max foi fazer na capital e ele responde que foi encontrar o sócio. Insatisfeito com a notícia de mais um parceiro, Genaro questiona se haverá dinheiro suficiente para todos e recebe uma resposta positiva. Desconfiado, Genaro exige mais detalhes sobre o novo aliado e relembra que Max é quem tem mais a perder nessa história. Chiara encontra Max e Genaro juntos e informa que Nicole tentará convencer Domênica a passar alguns dias fora da cidade. Ao avistar Domênica se aproximando, Genaro rapidamente finge expulsar Max e o ameaça com uma arma. Domênica manda Genaro parar imediatamente. Branca agradece a Ernesto pela rosa, mas Sangenis afirma que ele não deve esperar ganhar um beijo em troca. Enquanto Branca é chamada para a sala de Cosme, Sangenis provoca Ernesto dizendo que ele perdeu a disputa. Mesmo assim, Ernesto rebate afirmando que um beijo não significa nada e insinua que algo importante aconteceu entre ele e Branca. Max diz a Domênica que está decidido a ajudá-la a limpar seu nome das acusações feitas por Luiz Fernando. Ele garante que também quer descobrir quem realmente foi responsável pela morte do filho do médico. Apesar disso, Domênica continua desconfiando das intenções dele e afirma que já não consegue acreditar em suas promessas. Em um momento inesperado, Domênica beija Max, que afirma nunca ter duvidado do amor entre eles. No entanto, ela o surpreende ao confessar que o beijo serviu apenas para confirmar que não sente mais nada por ele, colocando definitivamente um ponto final em sua história com Max. Mesmo ouvindo dele que são almas gêmeas e que ainda estão destinados a ficarem juntos, Domênica afirma que o amor morreu no instante em que ele a abandonou no altar. Genaro repreende Chiara por ter deixado Domênica sozinha com Max. Chiara diz não entender o que a prima tem de tão especial para fascinar os homens. Provocador, Genaro afirma que Domênica é muito superior a Chiara e acaba levando um tapa. Furiosa, Chiara declara que é muito mais mulher do que a prima. André comenta com Pilar que Luiz Fernando e Domênica se amam de verdade. Sangenis pergunta a Branca o que existe entre eles após o beijo e revela que Ernesto insinuou que algo importante aconteceu entre os dois. Branca deixa claro que não suporta homens inseguros ou controladores e evita revelar se também beijou Ernesto.
Domênica garante a Max que não está tentando se vingar dele e afirma que o perdoa, mas Max responde que não quer perdão e sim o amor dela. Domênica deixa claro que se Max tivesse confiado nela e contado sobre as supostas ameaças que sofria, teria fugido ao lado dele sem pensar duas vezes. Aliviada, Domênica reconhece que seu verdadeiro amor está ao lado de Luiz Fernando. Desesperado, Max assegura e implora pelo amor dela, recusando-se a aceitar o fim da relação. Nesse momento, Nicole aparece para defender Domênica, que expulsa Max dali.